E aí, pensando bem, não interessa quem eu sou. Só sei que eu tô aqui com a minha mocinha e com o meu gato que tá ali, esse malandrinho. E eu vim aqui falar uma coisa muito legal que me passou hoje pela cabeça conversando com alguns amigos que eu tenho em comum em relação aos cuidados que a gente tem com o próximo e as vivências que a gente tem no dia a dia. A gente sabe que o nosso resgate, o resgate que a gente veio fazer aqui na Terra, nessa vida, é muito, mas muito difícil para todo mundo, né? Cada um tem o que tem que passar, passa o que tem que passar, sofre aquilo que tem que sofrer, é interpretado do jeito que tem que ser interpretado, mas já dê graças a Deus se você convive com pessoas que podem até ser contrárias a você, mas que de um certo ponto elas te escutam, elas te ouvem como pessoa em si falando, e elas podem até te julgar, porque aqui ninguém é perfeito, bem longe disso, infelizmente, nunca vamos ser, e cada um pensa de um jeito, cada um pensa de uma forma, ainda mais quando a gente inverte os valores aos quais a gente coloca os bens materiais acima de tudo e de todos. O fato de admitir isso é muito difícil. A gente acaba passando às vezes em cima de pessoas, em cima de animais. Eu falo em cima de animais porque eu sou médica veterinária, eu fui técnica agrícola, né? Fiz técnico agrícola, mergulho muito disso e fiz várias coisas erradas na minha vida, aprendi com todas elas, fui julgada muito mal, julguei os outros muito mal, até chega um certo ponto que a gente desperta, né? Tem que despertar, acordar e tal, e não julgar. E uma das coisas que eu vi, que eu entendi, quando você tem uma ideia para si, muitas vezes nos tempos de hoje, e isso vai ser para sempre, até você querer revolucionar e empregar aquilo na mente das pessoas, se prepara que não vai ser fácil, viu? Mas a evolução, ela vem aos poucos, e ela não vai vir agora em si, o amadurecimento agora. O ato de admitir que um ser está sofrendo, que uma pessoa está sofrendo e que você pode ajudar aquela pessoa quando você tem muito, é diferente, né? E assim, mulheres, falando pelas mulheres, a gente queria muito, muito, muito a independência, né? E que a gente fosse taxada iguais aos homens. Mas vocês viram, mulherada, como não é fácil nos dias de hoje a gente estar literalmente linda, maravilhosa, perfeita, impecável, né? Com unhas feitas, com maquiagem na cara, com o corpo turbinado, né? E muitas vezes a gente acaba estragando a saúde. E no que eu falo estragar a saúde, é em relação a alguns usos, por exemplo, como o meu. Eu tava estragando a minha saúde, eu vou pegar sempre eu como exemplo, tá? Porque eu como exemplo de coisas ruins, e só de coisas ruins, tá? Não vou falar tudo também, porque, né? A gente já é muito julgada por aquilo que a gente faz e deixa de fazer, e por os julgamentos alheios e errados de pessoas que realmente não conhecem. E só quem te conhece não é nem quem convive contigo. Quem te conhece é você, o teu interior, só você sabe o que você passa. No teu interior, na tua cobrança aqui, ó. E o que você passa no teu interior e o que Deus tá vendo, só. Por isso que só Ele cabe ao julgamento de todo mundo, né? Mas lá vai eu de novo, né? Quem é ela pra falar de Deus? Mas eu sou filha dele assim como você. Você também deveria estar falando. Como eu falo, você também deveria estar falando. Mas é mais fácil a gente se aquietar e muitas vezes não falar nada e ficar quieto, porque o mundo, como é que eu vou dizer? A gente fica encurralado, tentam te encurralar de algumas formas, de alguns julgamentos errados,
Mas a gente não pode se envergonhar daquilo que a gente já errou, fez, ou ficar quieto em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser falada, independente da religião, porque cada um amadurece também e evolui, sabendo que nós não estamos sozinhos aqui, de acordo como tem que ser. E cada pessoa que entra na vida da gente é muito especial naquele momento, para o teu amadurecimento. Cada um. Até o mais, me desculpem o perdão da palavra, nem vou falar palavrão porque a gente não pode, né? Mas assim, até aquela pessoa que tu acha que mais te prejudicou, que te bateu na infância, que te humilhou, que falou palavras de baixo calão, que já te bateu na adolescência, que já te bateu depois de adulto, né, que já agiu de agressão física e a agressão verbal contigo. Tô com uma casquinha aqui. Agressão verbal contigo. Até essas pessoas te fazem amadurecer. Porque você para e pensa. Algumas coisas que você já fez errado, às vezes não com aquela pessoa, mas você tá errando com o próximo. E com o próximo é aquela pessoa que você trata mal, aquele animal que você trata mal, né? Então, aquilo vem para você. A lei do retorno existe. E a lei do retorno ela é interpretada de muitas outras maneiras. Como, por exemplo, assim, ó. A gente vem como mulher para ser mãe. E muitas vezes a gente começa sendo mães dos pets, aí depois a gente evolui para mãe de crianças, depois a gente evolui para mãe muitas vezes de um amigo, mãe de um irmão, mãe da mãe, mãe do pai, mãe do namorado, mãe do amigo, mãe do teu esposo, porque o nosso lado mãe é ser mãe em vários momentos. A mesma coisa o lado filha. A gente que se prioriza, né? Lado filho, a gente desperta o lado filho em várias coisas, né? A gente se vê como filha, muitas vezes a palavra de um amigo é a palavra que a tua mãe, que teu pai deveriam estar te dando naquele momento, mas que estavam ausentes naquele momento, né? Ou, por exemplo, assim, a palavra de uma sogra, de um sogro em relação a alguma coisa na sua vida que te faz evoluir naquele sentido, naquele momento, entendeu? A gente tem que saber interpretar sinais, né? E tudo que você ouve, tudo que você fala, mesmo que pra doer, mesmo que pra sentir, muitas vezes de momento, parece que é a pior coisa. E às vezes a gente tem que levar uns tapa na cara, uns chacoalhão via verbal, porque é só assim pra gente acordar na vida. Não acho que é só ir lá e passar a mão na cabecinha do lado lá, a pessoa, né? A gente tá aqui nessa vida pra sentir aquilo que dói mesmo. E é o que dói que vai ficar. Eu vou voltar de novo, porque eu fui muito mal interpretada. Quando eu falei... Lembra que eu falei ali da minha saúde física, né? Em relação ao uso de recursos ergogênicos. Na verdade, assim, pessoal, vou ser bem franca com vocês. Eu vivi umas coisas bem legais, assim, sabe? E Deus coloca aquele sinal, assim, ó, muitas vezes a gente tem que tomar um chacoalhão muito grande, mas muito grande mesmo, pra te cair em si e voltar ao teu centro. Muitas pessoas têm a capacidade e o poder aquisitivo maior pelo número de pessoas e capacidade daquilo que a gente tem a servir ao próximo. Então, assim, ó, tem o poder aquisitivo maior, por isso serve um número de pessoas maiores, né? Tá servindo com o seu trabalho, com a sua dedicação. Só que a consciência vem em algumas coisas, né? Alguns trabalhos, né? E a gente tem que saber respeitar todo tipo de trabalho e tudo aquilo que a pessoa faça para ganhar seu ganha-pão. A gente não pode julgar, né? Cada um desperta do jeito que tem que despertar e como tem que ser, né? E o despertar vem aos poucos e não vai ser agora. Agora é o nosso
na medida do possível, como se encaixa na religião, como se encaixa no nosso convívio familiar, como se encaixa na nossa mentalidade. Se você acha que não é errado, tranquilo. Se você acha que tá certo, tá certo. Eu falo isso em relação ao, por exemplo, o uso de drogas, ao consumo de carne, ao consumo de leite, ao consumo de derivados de animais no geral. Falo também ao consumo de industrializados, de transgênicos, porque assim, ó, a nossa saúde, a gente estar bem, a gente tem que estar bem para a gente conseguir cumprir o nosso propósito de vida. E a gente admitir que aquilo que a gente consome como produto alimentício, aquilo que a gente faz com a nossa saúde mental e física, né, que a gente negligencia muitas vezes, a prática de atividade física tem que fazer para aumentar a nossa longevidade do corpo físico. Mas também, se a gente faz em excesso, a gente tem que cuidar, porque como no meu caso, eu sei interpretar alguns sinais. Eu tive meu joelho machucado, os meus 2 joelhos têm que fazer cirurgia, né? E porque subia muito a minha cabeça o orgulho e a vaidade. E achar que a gente é mais que o outro por questões físicas, digamos assim. Na verdade, a gente não é mais que ninguém. A gente não é mais que ninguém. E se tudo aquilo que a gente faz em excesso começa a subir a cabeça e achar que a gente é mais que o outro, então tá errado. Eu já tô num patamar que eu sei que eu não sou mais que nem um animal, tipo assim, de rua, entende? E eu sei me colocar, por isso que eu falo muito da empatia. Por isso que a gente não pode também brigar com o próximo, porque eu tenho que entender que muitas vezes o ganha-pão daquela pessoa ainda é a fonte de vida. Muitas vezes as pessoas não cuidam tão bem dos cães e dos gatos porque não têm condições. Só que a gente vê que muitos mendigos repartem o pão muito melhor do que muita gente que tem dinheiro e que tem um poder aquisitivo maior, que poderiam, ele já tá dando pro próximo. Nem que aquele próximo seja o cachorrinho, o gatinho que acompanha ele, né? Outra coisa assim, se a gente é produtor rural, por exemplo, né? Porque a gente tá de parabéns, o extremo oeste de Santa Catarina, que são os maiores produtores rurais aqui. Vamos pegar na questão dos animais. A gente sabe que ainda o uso da pecuária para gado de corte e gado de leite, né? Se você faz parte, que eu sempre vou taxar como agora, né, gente, assim, como escravidão animal, que eu vejo assim. Mas não é porque eu vejo assim que você tem que ver também. Cada um vê diferente, né? Continue, se você acha que é certo, continue, ou ao menos amenize o sofrimento. Por isso que o médico veterinário tá lá no abate, para garantir que aquele abate seja realmente e tente ser indolor, né? Tente amenizar aquela dor daquele momento, já que aquele animal tem que passar por aquilo. Ou, por exemplo, assim, ó, parabéns aos produtores de leite que investem no sacrifício animal das vacas sendo ordenhadas e exploradas daquele jeito e amenizam com ventilação, tentam dar um bem-estar animal maior para eles, né? Porque pense, a vida deles vai ser essa para o nosso sustento, né? Passar a vida inteira dando leite. Oi, já vou! Ah, tá, já tô indo. Desculpa, gente. Eu perdi minha linha de raciocínio agora. Vem cá, Rona. Vem cá, filha. Vem. Vem. É a tia Mi que tava ali. A tia Mi. Vem aqui. Então vai aos poucos, sabe? Eu vi que eu fui muito julgada. E a gente é muito julgado naquilo, tudo que a gente faz, né? A gente ainda julga muito o outro. Por isso que a gente tem que tentar também nas redes sociais postar o mínimo e o básico, porque o olhar do outro, muitas vezes, assim, a gente não é compreendida, a gente não é muito bem interpretada, né? Muitas pessoas, por exemplo, aqui, beijei. Eu beijei porque eu sei
quanto eu cuido dessa cachorra, o quanto eu dou vermífugo para ela, antiparasitário, que muitas vezes até pessoas esquecem de tomar, né? Eu sei o quanto eu me dedico para ela e por ela. Eu quero me dedicar sim para os meus filhos, mas eu também. A gente se julga muito como filha, a gente se julga muito como mãe, a gente se julga muito como irmã, a gente se julga muito como sobrinha, a gente se julga muito como neta, a gente se julga muito como namorada, como mulher, como esposa, a gente se julga muito como tudo. E aí a gente começa a colocar a mão na consciência e a gente vê o quão imperfeito a gente é. E principalmente assim no nosso ganha-pão diário, a gente tem que servir, meu Deus, ser grato às pessoas que trabalham conosco, né? E uma questão que eu tô querendo chegar aqui no ponto de vista assim, pra chamar um pouquinho a atenção em relação a gente só vai ser valorizado quando a gente morrer. Quando a gente morre, a gente passa a ser bons. Ainda bem, né? Que, ao menos aqui na Terra, a gente vai ser valorizado depois que a gente morrer. E a gente vai ter o descanso eterno, que vai ter os acertos de contas do que a gente fez errado e o que a gente fez certo. Você teve a oportunidade lá de melhorar a vida daqueles cachorros lá, por exemplo, eu como médico veterinário, de melhorar a vida daqueles gatos, e você tornou a vida deles pior. Se eu fosse uma pessoa que fosse lá e maltratasse, né? Fosse aquela veterinária ruim, que poderia ser. Ou, por exemplo, assim, foi lá no leite lá, então tentar amenizar como aqueles animais estão sendo criados. Já é você admita, sabe? Você admitir que aquilo é errado. Admita que aquilo que você faz tá sendo errado. A questão pelo simples fato de você admitir, não, eu admito, realmente assim, eu me colocando no lugar daquela pessoa, no lugar daquele animal, por exemplo, assim, um funcionário não pôde vir trabalhar, um amigo te julgou como, meu Deus, a minha amiga me abandonou porque agora, sei lá, né, antes a gente estava solteira, agora uma de nós tá namorando, meu Deus. Ou, por exemplo, assim, a minha amiga não pode vir aqui, a minha mãe não pode vir aqui, o meu pai não pode vir aqui nessa hora. A gente julga muitos outros com isso, né? Porque a gente tem que aprender, a gente tem que ser independente, né? E aprender que o mundo não gira ao redor do nosso cordão umbilical, né? A gente tem que cortar o cordão umbilical em relação a tudo e a todos, mas é difícil. E a gente tem que tentar se melhorar aos poucos. E muitas vezes as pessoas são assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? A maioria das vezes é assim. Por isso que conselho, é muito bom a gente ter conselhos, e receber e dar conselhos, é muito bom isso. Só que a gente saber interpretar. A mesma coisa das pessoas, todo mundo tem o seu lado bom, o lado ruim. Tem o seu lado diabinho e o lado santinho. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo faz coisa errada e coisa certa. Basta a gente discernir o que é certo em relação a ser cristão e saber interpretar aquilo lá, né? Às vezes demora um pouco, demora para tudo isso cair a ficha. Mas é isso aí, né? Quem sou eu para estar vindo aqui falar isso aqui para vocês, né? Quem sou eu? A simples e mera Ana Maria, né? E é isso aí. Quem sou eu? Errei muito, cobro muito, choro quase todas as noites. Às vezes eu até penso, não queria ter vindo nessa vida. Eu tenho uma mancha no meu olho, deixa eu ver aqui. Ainda falo brincando pra quem me conhece. Aqui, eu nasci com o cordão umbilical enrolado no meu pescoço. E eu até brinco, eu não queria ter vindo, eu queria ter me enforcado já lá, porque eu sabia que minha missão ia ser muito difícil, ia ser muito julgada, ia ser muito taxada. Ia fazer muitos erros aos quais eu me cobro. E eu sei que lá em cima vão me cobrar. Porque assim, aqui na Terra, a gente desculpa, mas assim, pouco importa agora é o que os outros pensam. Eu sei que importa muito em relação a você ter um comércio, eu sei que importa muito na tua imagem pessoal, mas o que realmente importa é aqui, é a cobrança que você tem com você. Eu sou muito falha. E às vezes eu penso, o que eu tô fazendo aqui? A gente vê muita brutalidade. E assim, eu querer brigar com o outro, porque, meu Deus, o outro postou sobre o leite.
o outro postou sobre a carne, o outro postou sobre o uso de drogas, o outro postou sobre isso, o outro tirou uma foto linda, maravilhosa, o outro, ai meu Deus, muitas depressões estão vindo por causa disso, é muita rede social, deixando-se abalar, e assim, ó, a gente tem que viver a vida como a gente tá e como a gente acha que é certo, né? A vida do outro, a gente não pode se espelhar na vida do outro. A gente tem que procurar fazer o certo. Por isso que a gente fica muito deprê. Eu parei de olhar redes sociais assim, até postar. Eu não vou mais postar. Depois daquilo que eu vi, que eu senti, que eu vi os outros me julgando, não vou mais. Para gerar briga, desafeto, desunião, julgamentos, né? Ah, meu Deus, quem é ela pra estar falando? Só que a gente sabe como é difícil o convívio familiar, como é difícil o convívio entre amigos, como é difícil o convívio entre as pessoas desconhecidas, né? E assim, sempre vai ter alguém que vai querer te puxar teu tapete, porque o mundo é essa, é constante evolução e a gente evolui e muitas pessoas não admitem que o outro evolua porque ela não evoluiu, né? Em relação, quando pesa no bolso, daí sim a gente vê quem que é, quem realmente é a pessoa. Mas é assim, né? É assim. Às vezes a gente é feliz e nem sabe, com o mínimo e com o básico. Mas é isso aí então, pessoal. Quem sou eu pra estar aqui falando? Um beijo, um abençoado dia a todo mundo. Reflitam e admitam, né? A gente sabe, e amenizem. Vamos tentar amenizar, vamos tentar compreender o lado do outro. Por que o teu funcionário faltou? Ah, não, beleza, foi por causa de tal e tal coisa. A gente sabe que não é fácil administrar o trabalho, administrar uma família, administrar um lar, administrar tudo. É muito difícil. E tudo acarreta em tudo. E a gente se conhecer zodiacalmente ajuda bastante, que tem gente que não acredita em signo. Mas isso é real, sabe? Você acreditar em signos é um ponto de vista para você saber se trabalhar em relação a isso. É que é muita coisa envolvida, né? E às vezes a gente fica falando e é muito taxado, é muito julgado. E eu sei que esses vídeos aqui só vão ser valorizados quando a gente for morrer. E quem sou eu, né, pra estar falando alguma coisa? Mas é isso aí, então, pessoal. Filha, fica aí, amor. Mãe vai trabalhar, tá? Te amo, te amo, te amo. Te amo, fique bem, tá bom, meu amorzinho? Fica bem. Valeu!